Fala, quinto ano B! Hoje na nossa videoaula de português nós vamos relembrar o gênero textual, texto informativo. Então, nas páginas de abertura 76 e 77, nós vamos iniciar a unidade 3, o texto informativo. Então, aí nas imagens vocês estão vendo que temos algumas pessoas passeando de balão e observando a natureza, né? Observando esse ambiente. Qual será o objetivo dessas pessoas, quinto ano? Elas estão realizando uma pesquisa. Então, vocês estão vendo aí que temos binóculos, temos um bloco de anotações. Então, elas podem estar observando características da fauna e da flora desse local. E vocês, quando vocês querem procurar informações sobre algo que vocês desconhecem, que meios vocês utilizam? Então, vocês podem utilizar várias fontes, livros, pesquisas na internet, né? Temos várias opções. Ou até mesmo quando são informações jornalísticas, notícias, nós podemos utilizar o rádio, a TV, o jornal, revista, sites, blogs. A única coisa, né, pessoal, é que vocês têm que ter muito cuidado para procurar fontes confiáveis. Então, o que seria uma fonte confiável? Fonte confiável, com certeza, não é o WhatsApp, não são notícias compartilhadas em redes sociais. O ideal sempre é que vocês tenham várias fontes de notícias. Então, por exemplo, abri lá o meu Facebook e tem o link de uma notícia. Eu vou confiar que aquela notícia, apenas por aquela fonte, essa notícia é verdadeira? Não, eu vou sempre desconfiar. Então, eu vi aquela notícia, abri o link, li, beleza. O que eu vou fazer? O ideal é que eu procure na internet outros sites, outras empresas que relatem a mesma notícia. Porque aí quanto mais informações diferentes, quanto mais fontes diferentes eu tiver, aí eu vou poder tirar a minha opinião sobre aquele assunto. Então é sempre importante tomar cuidado com fake news, com notícias disparadas em redes sociais, ou como por exemplo o WhatsApp, que infelizmente tem muitas pessoas que elas leem apenas títulos, né, de notícias, vão compartilhando, vão disparando para a família, para amigos, sem ler, sem descobrir se aquilo é verdade, e isso acaba prejudicando muito, né, as nossas vidas. Então, vamos para a página 78. Podemos buscar informações sobre algo que desconhecemos em jornais, em revistas, no dicionário, na internet, etc. Então aí nós vamos ter um texto informativo. Nós já conhecemos o texto informativo de longa data. É um gênero textual que vocês já estão acostumados. Qual é o objetivo do texto informativo? É trazer informações claras, precisas, objetivas sobre determinado assunto. Principalmente, nós encontramos esse texto em alguns suportes, como revistas, né, no dicionário, através do verbete, enciclopédias, em sites. No caso das revistas, quando elas trazem textos informativos, muitas vezes eles vão estar organizados em boxes, né, em caixinhas, e cada um desses quadros vai ter sempre um intertítulo, e isso vai ajudar também o leitor. Na revista, ainda encontramos na maioria desses textos informativos ilustrações, imagens, fotos, tudo isso para tornar o texto mais interessante aos olhos do leitor. O texto informativo dessa semana que vocês vão ler vai falar um pouquinho sobre o elefante. O título é Um Gigante que Tem Medo de Abelha. Olha que absurdo. Esse texto foi escrito pela Cristiane Oliveira, ela era da revista Recreio, e esse texto foi publicado em 2014, lá na revista Recreio, que é uma revista que sempre participa das nossas videoaulas aqui de português. Então, nesse texto, vocês vão ver que temos vários boxes, cada box com um intertítulo. Esses boxes, eles têm uma moldura em formato de galho, de graveto. Então, olha que legal.
tudo relacionado à natureza, né? Onde vive o elefante. Vocês vão encontrar aqui nesse texto algumas informações que vocês já sabem, né? Que o elefante é um mamífero, que tem orelhas grandes, que ele é herbívoro, que só se alimenta de vegetais. Mas vocês também vão conhecer informações novas, informações que eu tenho certeza que vocês não conheciam sobre o nosso querido elefante. Aí vocês farão sozinhos as páginas 80 e 81, que nessas páginas vocês encontrarão algumas questões de interpretação desse texto informativo. Aí na página 82, essa aqui eu vou fazer junto com vocês, exercício 7. Observe agora o cartaz desse filme, em que o protagonista é um elefante. Dumbo é o personagem de uma história infantil, um elefante que tinha orelhas tão grandes que lhe permitiam voar. Por que foi dado o intertítulo Dumbo a um dos boxes do texto informativo? Porque o texto desse box trata do tamanho das orelhas do elefante. E um elefante muito conhecido, né, por ter orelhas grandes é o Dumbo. 8. Explique por que o título Um Gigante que Tem Medo de Abelha foi dado ao texto informativo? Para chamar a atenção, né, do leitor, usando a palavra gigante, ou seja, imenso, em oposição à palavra abelha, pequenina. Né? Eu lendo esse título, deu mais vontade ainda de ler o texto informativo. Página 83 nós não vamos fazer, tá bom? Vamos agora para a página 84, porque vocês vão descobrir que mesmo um gênero textual como o texto informativo, ele pode ter diferenças dependendo do lugar onde eu encontro esse texto. Então vamos ver, nós vamos agora comparar textos informativos que são publicados em suportes diferentes. Então nós vamos comparar um texto informativo que aparece no dicionário, né, num verbete, um texto informativo que aparece na internet, né, e também um texto informativo que aparece na revista, que nós já vimos, aliás, que é o da revista Recreio. Vamos comparar, é um texto informativo nesses 3 suportes. As informações que vocês leram, né, no caso que vocês lerão, elas foram encontradas em uma revista, na revista Recreio. Agora vamos comparar essas informações, só que em um verbete de dicionário. Verbete, para quem não lembra, conjunto de significados e explicações referentes a uma palavra, e os verbetes são organizados em ordem alfabética, lá no dicionário. Então, 1. Observe como aparece o verbete e suas partes neste dicionário. Então, nós temos aí o verbete elefante, que é a palavra de entrada dessa página do dicionário, seguido da separação silábica, elefante. Já vou aproveitar para dizer que elefante é uma paroxítona. Sílaba tônica mais forte é a penúltima. E a classe gramatical dessa palavra, elefante, é um substantivo. Masculino ou feminino? Masculino, o elefante. Aí temos aqui informações sobre o elefante. Aí é bom vocês lerem. Esse texto informativo foi retirado do dicionário Aurelinho. Então, é um texto informativo dentro de um dicionário, ó. Não deixa de ter informações sobre o elefante. Considerando essas informações, marque aquelas que você já tinha lido no texto informativo. Então, conforme eu falei, lá no texto da revista Recreio, diz que o elefante é um mamífero, que tem orelhas grandes e que alimenta-se de vegetais. Essas 3 informações eu também encontrei aqui no dicionário. B. Agora escreva uma informação nova que o verbete apresenta. Esse verbete do dicionário, ele diz que o elefante tem presas de marfim, que ele é quadrúpede. Essas informações não estão lá na revista Recreio. Então vocês conseguiram ver que mesmo os dois sendo textos informativos sobre o mesmo tema, no caso o elefante, eu posso encontrar informações diferentes. Aí na página 85, vamos comparar agora um texto informativo sobre o elefante
publicado na internet. Foi escrito pela bióloga Mara C. Marques. Será que é sua parente, Larona? Sofia também, que tem esse sobrenome. Foi publicado em um site. Então aí vocês têm um print da tela, né, do site, da página, e embaixo o livro Apps trouxe, né, com letras, com uma fonte maior para a gente poder ler. Saiba tudo sobre o elefante, aí tem algumas características, né, o nome popular, o nome científico, que é sempre estranho, gente, mas é um nome padrão, usado pelos cientistas no mundo todo. Então esse nome ele vai ultrapassar os idiomas. Em qualquer lugar do mundo, o nome científico do elefante africano vai ser esse, Loxodonta africana. Isso ajuda muito nas pesquisas dos cientistas, dá um padrão para esse termo. Aí fala dos hábitos alimentares, do tamanho e do peso. Também é bom vocês lerem aí sozinhos. Agora vocês já têm 3 textos informativos sobre o elefante. Na revista Recreio, no dicionário Aurelinho e num site da internet. Aí na página 86, exercício 6. Escreva 2 informações que nós encontramos apenas no texto da internet, escrito pela bióloga. Então, o que eu li ali, eu queria trazer para vocês, é que eles falam sobre a quantidade de água que os elefantes consomem, e essa é uma informação que só apareceu aqui no site. E fala sobre o alimento favorito do elefante, que são as acácias. Agora, a questão B e C vocês farão sozinhos, tá bom? A B vocês vão ler um quadro que traz informações do texto da revista Recreio, que é aquele que está no início do capítulo, com os desenhos, do dicionário e da internet. Só que não está dizendo, né, o que foi pego da internet, o que foi pego da revista e o que saiu do dicionário. Vocês que vão ter que descobrir. Então, na questão B é só ler. Então, aí tem nome popular, nome científico, tamanho, peso, alimentação, habitat, onde vive, características e hábitos. Depois depois de ler esse quadro, vocês vão completar a tabela com as informações de onde veio cada uma dessas informações. Então, por exemplo, o tamanho do elefante. Aonde que falam do tamanho do elefante? Em qual texto informativo? É na revista? Marca um X. Foi no dicionário que falaram disso? Marca um X. Ou foi na internet? Marca um X. Algumas informações, quinto ano B, saíram em mais de um texto informativo. Então, pode acontecer, por exemplo, do peso. Um exemplo, nem olhei para ver se é isso. Pode acontecer dessa informação ter saído no dicionário e na internet. Aí não tem problema marcar X nos dois. Ah, professor, esqueci alguma coisa. Releia. Lembra o que eu falei? Então, vocês releiam o texto informativo da revista, que está na página 78 e 79. O texto informativo lá no verbete de dicionário está na 84. E o da internet está na 85. Então, vocês vão ter aí uma boa leitura para comparar onde que essas informações estão aparecendo. Em um texto informativo, em 2 ou em 3? Vamos ver aí o que vocês vão descobrir. Página 87, vocês também farão sozinhos, tá bom? O exercício 3 não precisa. Vocês farão o 4, o 5 e o 6. E aí também vocês vão comparar, né, esses textos. O texto da revista, o texto do dicionário, o verbete e o texto informativo, só que no site. Aí na página 88, só para a gente organizar o que nós vimos nessa videoaula. Então, olha o mapa conceitual, olhem o esquema. Hoje nós relembramos o gênero texto informativo, que é o quê? Textos que apresentam dados, descrições e detalhes baseados em estudos e pesquisas científicas. Qual é a intenção de um texto informativo? Informar, apresentando dados e explicações. Ele também procura transmitir saberes de uma maneira organizada.
Então, gente, textos informativos são textos confiáveis. Trazem informações, dados. E com relação à linguagem e à construção desse texto, o que nós devemos observar? Tem uma linguagem mais planejada, mais formal, então você não está vendo termos muito informais nesses textos. A linguagem é mais clara, objetiva e usa imagens, descrições, termos científicos. E o leitor que busca esse texto, o que o leitor quer ao ler um texto informativo? Ele está principalmente interessado em ampliar os seus conhecimentos, seus estudos, em fazer pesquisas. Tudo isso envolve o texto informativo. Então, relembrando, para essa semana, vocês enviarão as páginas 80, 81, 86 e 87. Essa foi a videoaula de português. Bons estudos. Até a próxima.